Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, deixar essa mensagem gloriosa para quem interessar possa fazer bom uso dela, no nome de Jesus. Se encontra no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo de número 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João testificou dele e clamou, dizendo: "Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Então, está aqui uma palavra gloriosa em que o Evangelho nos relata que o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Isso porque o Verbo ele veio resolver um problema que era nosso. Como diz a palavra de Deus, que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas encrencas. E aí houve a queda do homem, e no final da tarde, quando Deus criou Adão, ele vinha ter com Adão no final da tarde, e havia uma comunhão entre Deus e Adão. Naturalmente, Deus queria ver o que Adão achava da sua criação, porque na realidade Deus fez o homem para o louvor e honra da sua glória, né? Deus fez o homem para receber dele o louvor. O homem, todo homem deveria assim louvar a Deus, glorificar o teu santo nome, porque isso é agradável a Deus. Foi esse o propósito que Deus fez. Mas com a desobediência de Adão, houve a interrupção desta adoração, desta comunhão entre Deus e o homem, que acontecia lá no princípio, no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem. Mas, como Jó disse, que os projetos de Deus não podem ser impedidos ou frustrados. Pareceu assim que o diabo frustrou os projetos de Deus, mas já está escrito que os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, Deus, o primeiro Adão falhou, Deus já tinha preparado um segundo Adão, aquele que haveria de fazer toda a sua vontade. Então, foi por isso que o Verbo se encarnou, porque Deus falou lá no profeta Isaías que admirou-se de não haver um intercessor que se colocasse na brecha, de maneira que o braço dele foi quem trouxe a salvação. Então, Deus proveu a salvação através de Cristo. Ou seja, o próprio Deus se vestiu de carne em forma de pecado para poder resolver um problema que era nosso e não dele. Ora, havia uma lei muito rigorosa, e como há ainda uma lei muito rigorosa, e Deus já de antemão já tinha dito no livro do profeta Ezequiel, quando falou a respeito de Israel, ele disse: "Lhe dei leis e estatutos que jamais poderiam cumprir." Então, a lei foi dada para que Adão obedecesse, o Adão, a sua descendência, todo homem deveria obedecer a lei e viver, mas como está escrito que pela obra da lei nenhuma carne pode ser justificada. Então, foi por essa razão que Deus esperava que a carne cumprisse a lei. Como não havia ninguém para se colocar nessa brecha, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. Então, o próprio Deus se vestiu de carne quando ele nasceu da Virgem Maria, porque está escrito que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, e assim vai. Logicamente que a carne de Cristo era a carne dos homens, porque ele encarnou
da Virgem Maria, e ali ele se vestiu de carne, o Verbo se vestiu de carne para cumprir a lei, porque Deus exigia que a carne cumprisse a lei e vivesse. Então, ele se fez propiação pelos nossos pecados, ele nos colocou em nosso lugar. Ora, por amor Deus fez isso, porque era impossível para nós obedecer à lei de Deus. Então eu creio que até o próprio Satanás, ele desafiava Deus, dizendo: se Deus viesse carne, jamais poderia suportar a tentação, porque a carne é fraca. Como está escrito, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E daí o que aconteceu foi que Deus veio na carne, e quando estava preparado, Satanás apareceu para tentar quem? O Filho de Deus, que era o próprio Deus. E ele sabia que ele poderia ter fraqueza na carne e poderia cair, porque Jesus estava ali para cumprir aquilo que eu não podia. Então o diabo se apresenta depois que Deus levou ele para jejuar 40 dias e 40 noites. Satanás se apresenta para tentá-lo naquela passagem que todos nós conhecemos, e ele tentou quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus, usando a palavra ali, disse para Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo não se deu por satisfeito, citou o Salmo 91, mandou que ele pulasse lá de cima do pináculo do templo, porque estava escrito, e está escrito realmente no Salmo 91, a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. E, não satisfeito, ele foi levado, conduzido a um lugar bem alto, né? E dali, no relance, ele viu todos os reinos da terra. E Satanás, mais uma vez, tentou, dizendo: está vendo isso tudo aí? Me deram, mas se prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aí. Verdadeiramente, Deus entregou o mundo, a terra, para que Adão governasse a terra. Adão era o governante dessa terra, Adão era o Deus dessa terra. Mas foi aí que, quando ele caiu, ele passou o governo para Satanás. Por isso que está escrito que o mundo jaz no maligno, ou seja, está na mão de Satanás. Satanás é que governa os reinos. Os reinos são corruptos porque é o diabo que está por trás, é o diabo quem governa. Por isso que há muita corrupção em todo o mundo, espalhado pelo mundo. Mas isso não impede de Deus intervir quando Ele quer em governos humanos. E aí, o que aconteceu é que Jesus, ele teve um momento de fraqueza quando ele estava no Getsêmani, que ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Orou 3 vezes e Deus não ouviu a oração dele. E graças a Deus que essa foi a única oração que Deus não ouviu do Senhor Jesus. E por isso nós estamos aqui. E o diabo tentou ele, mas ele resistiu até a morte, porque ele precisava obedecer. Era a nossa carne ali que estava em Cristo obedecendo. Por isso, irmãos, eu quero que entendam que nós obedecemos a lei através de Cristo. Nós somos justos diante de Deus por causa de Cristo. Nós somos santos diante de Deus por causa de Cristo. Por isso que é necessário que eu esteja em Cristo, enxertado em Cristo através do batismo do Espírito Santo. O batismo significa isso, enxertar-nos em Cristo, na boa oliveira. Nós era tido como zambujeiro ou oliveira brava, mas fomos enxertados contra a natureza
na boa oliveira que é Cristo. E se a raiz é santa, os ramos também devem ser santos. Amém? Glória a Deus. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus gratuito. Ele nos concedeu isso pela graça, sem que a gente mereçamos. Mas ele foi para a cruz para cumprir a lei. Que amor, irmãos, por mim e por você. Por isso, portanto, larga tudo e vem para Cristo, que Ele vai lhe justificar diante de Deus de todos os seus pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos, esta é a palavra. Quando a gente se arrepende de verdade, Ele apaga todas as nossas transgressões e escreve o nosso livro escreve o nosso nome no livro da vida e ainda nos dá o Espírito Santo para que a gente possa vencer as dificuldades do mundo, vencer a carne, como ele venceu. Então ali ele foi para o Getsêmani e ali ele suou sangue. Ali foi o momento em que a carne, foi uma guerra entre a carne e o espírito. Ali a carne queria pecar. A carne que estava sobre Cristo era nossa, irmão. Era a carne que tinha desejo de pecado. Lógico que ele não cometeu nenhum pecado, ele não obedeceu à carne. A carne, sim, apresentava desejos. Maria não era imaculada sem pecado. Maria vivia debaixo da lei e também tinha pecado. Era a nossa carne, a carne de Maria. Então, ele resistiu, não pecou para nos dar vitória diante de Deus. Diante de Satanás, ele venceu, porque está escrito que ali na cruz ele triunfou sobre todo o principado e potestade, expondo-os ao desprezo ali na cruz. Ele suportou a vergonha por nós. Ele estava cumprindo aquilo que Deus esperava não digo, porque ele sabia que a gente não poderia viver pela lei. Então Cristo, ele cumpriu a lei por nós. Então nós somos justificados do pecado, porque Cristo foi quem fez isso. Então ele foi para a cruz e ali, quando o soldado veio e traspassou ele em duas partes com a lança, está escrito que o véu do templo foi traspassado de alto a baixo. Ou seja, o templo é o próprio corpo dele, o templo do Espírito de Deus. Foi traspassado e ali ele morreu, inaugurando para nós um novo e vivo caminho para que a gente chegássemos com confiança à presença de Deus. Então, amados irmãos, ele morreu ali. E ali, o véu que foi colocado no início, quando eu disse que Adão pecou, um véu foi colocado, interrompeu a comunhão que havia entre Deus e o homem, o véu é tirado e novamente nós temos livre acesso. Cada um que se converte a Deus é retirado este véu para que a gente esteja face a face com o nosso Deus, adorando em espírito e em verdade. Graças a Deus que ele venceu por nós. O Verbo venceu ali na cruz e nos deu essa grande vitória. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, celebrando, glorificando e adorando e reconhecendo que Ele é Deus, que as coisas que Ele faz é maravilhosa. Nós estávamos como cegos, não poderíamos glorificar o nome do Senhor e nem reconhecer as maravilhas, né? Como Davi olhava para o céu e via as estrelas infinitas e dizia que o céu proclama a grandeza de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. É bom adorar, é bom salmodiar, é bom cantar louvores ao Senhor, ao Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor. Obrigado. E você, meu irmão, que ainda não se decidiu, procure se juntar a Cristo, procure se juntar a nós, porque Ele é quem vai lhe justificar no dia do juízo. É Ele quem vai lhe apresentar diante de Deus, vai apresentar a minha vida e a tua vida. Faça uma decisão por Cristo. Nenhum caminho há que possa nos conduzir a Deus, a não ser através de Cristo.
Que Deus lhe abençoe com esta rica e poderosa mensagem no nome do nosso Senhor Jesus. Paz.